Você tem que entender o seu corpo para você começar a tomar uma atitude. Então, se você já sente dor na relação, se você tem pum vaginal em excesso, seu corpo já está dando ali os primeiros sintomas da flacidez do seu canal vaginal. Então, não importa se você já tem ou se você não tem escapes de xixi. O seu corpo já está mostrando os primeiros sintomas, certo? E chegou a hora de você começar a tomar uma atitude. Por quê? Os problemas emocionais, eles começam a chegar de uma forma tardia também, quando os sintomas da flacidez vaginal e da incontinência urinária já são maiores, já são muito mais do que só escapes de xixi, tá? Já começa a envolver problemas como escapes de xixi na hora da relação sexual, escapes de xixi quando você faz pequenos esforços. Os escapes, eles começam com grandes esforços. Quando você faz uma força muito grande e você tem escapes de xixi. E se você não trata com pequenos esforços, como, por exemplo, levantar de uma cadeira, já vai fazer com que você tenha escapes de xixi. Então, quando você está ali no início, a primeira gotinha, uma gotinha por dia, ou uma gotinha num dia, e daqui 2 dias você sente outra gotinha, esse é o momento, é a hora certa de você começar a fortalecer a sua musculatura, tá? Não importa se você tem grandes ou pequenos escapes, você precisa fortalecer aos pequenos sintomas, certinho? E às vezes o sintoma não começa com um escape de xixi, começa com pum vaginal, começa com dor na relação. A minha ansiedade começou quando perdi meu bebê e achava isso estranho. Às vezes faço xixi sem sentir, sim, tá? E aí, você provavelmente já tinha uma flacidez. Quando você passou por um momento difícil e começou a desencadear outros problemas também, como escapes de xixi, certo? Mas o escape de xixi, ele só acontece porque a sua musculatura está deixando a sua bexiga ou a sua uretra sem funcionalidade. Por isso, você tem escapes de xixi, certinho? E aí começam a vir esses problemas de forma emocional, tá? Começam a afetar a sua vida, causando uma certa ansiedade. E a ansiedade, amada, chega uma certa hora que você também não consegue controlar. E aí, isso vai te levar a tomar medicamentos, isso vai te levar a não dormir à noite, isso vai levar a um excesso de preocupação, tá? Podendo levar à depressão. Eu já atendi várias mulheres já no início de uma depressão. Mas, Kelly, por conta da incontinência urinária, por conta da falta de cuidado com aquilo, elas estavam totalmente perdidas, não sabiam o que estava acontecendo com o corpo delas, mas sem perceber que aquele problema, aquele sintoma de escapes de xixi estava causando um transtorno muito maior, tá? Mulheres que se separaram dos seus maridos por conta desse problema, sem ter uma direção, sem entender o que elas poderiam fazer contra aquilo, tá bem? Mulheres, por exemplo, que tomam remédio para ansiedade, que têm os escapes de xixi e a ansiedade só aumentou porque elas começaram a se afastar de tudo que elas gostam de fazer, certo? Então, a incontinência urinária, ele não é um problema só íntimo. Ele pode te causar também um problema emocional se você não trata, se você protela, se você deixa para trás e acha que é normal conviver com pequenas gotinhas que depois vão aumentar, tá?
como a nossa flacidez podem e com a flacidez podem ser muito mais fortes, né? É o que eu falo para vocês. Então vamos lá, por exemplo, hoje você precisa carregar um peso muito forte para você ter escapes de xixi, por exemplo. Então, você está começando a ter as gotinhas ali de escapes de xixi. Você tem que carregar alguma coisa forte, você tem que fazer um esforço muito grande para ter os escapes. Aí, isso faz com que a mulher também julgue o seguinte, ela fala, não, mas eu peguei aqui um super peso, por isso que isso aconteceu. Amada, não é para acontecer. Quando você tem uma musculatura forte, quando a sua bexiga está no lugar, quando a sua uretra está funcionando de uma forma correta e está no lugar, qualquer esforço que você faça, você não tem que ter escape. Tudo tem que funcionar. Quando você faz a força, por maior que ela seja, a sua uretra vai fechar, a sua bexiga não vai descer, certo? E você não tem escapes. Se você já tem uma flacidez, começa com grandes esforços. Essa flacidez, com o tempo, se você não cuida, ela vai aumentando, vai ficando mais flácida. E o que acontece? Aos pequenos esforços, você já tem escapes de xixi, como, por exemplo, tossir. Tá? Tossir. E aí você pega uma gripe e você trabalha, uma mulher ativa, passa o dia inteiro na rua, às vezes, sai, vai para um shopping, você está com uma tosse e você tosse o dia inteiro e você molha a calcinha o dia inteiro, mesmo que seja dentro de casa, é constrangedor também, porque você está sempre morando com alguém, aí você sente aquele cheiro ruim. Então, tudo isso é muito ruim para todas as mulheres, tá? E vai gerando essa ansiedade que não. Boa tarde, amada. Essa ansiedade que só vai crescendo também, porque com o tempo você vai mudando as suas atitudes, você vai mudando a sua vida social e você, de repente, está num nível de ansiedade que você está tomando remédio para controlar a ansiedade. Enquanto o que você precisava era fortalecer a sua musculatura para não ter este problema. Para você não ter este problema, certo? Dentro do GPS, a gente tem a comunidade, né? A comunidade secreta. A gente faz uma comunidade secreta para que as alunas entrem e troquem essas experiências. Tem grupos que trocam muitas experiências, tem grupos que trocam menos experiências, mas sempre a gente fica sabendo um pouquinho mais do que a incontinência urinária acaba causando na vida das mulheres, certo? E assim, o que me chama muito, muito atenção é a forma como algumas mulheres atuam em relação a isso, que é se esconder, se fechar e não procurar uma solução.